A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, 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 é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, a bênção, o agir, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade de orar, clamar e pedir a Deus é algo real, verdadeiro e preciso. Todos os dias orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor ao Deus Pai Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedindo a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, pedindo a Deus, o Todo-Poderoso, como diz a palavra em Mateus 28:18, que o Pai deu para Jesus todo o poder no céu e todo o poder na terra. Por isso que Jesus Cristo, ele disse: creiam no Pai, mas creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um só. Amados, a necessidade de orar e clamar e pedir a Deus é algo real, verdadeiro e preciso. Precisamos todos os dias orar. Orar é falar com Deus, pedir a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo e ainda fará em prol da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque é o próprio Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quem nos protege. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma oração ao Pai, dizendo: Pai, eu subirei aos céus, mas a minha igreja ficará na terra, ficará neste mundo, cuida deles. O próprio Senhor Jesus Cristo pediu para o Deus de Israel cuidar de nós. Porque nós vivemos num mundo, como diz a Bíblia, o mundo jaz do maligno, aonde o príncipe deste mundo é o ladrão que só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Todos que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e crer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, serão protegidos pelo Deus de Israel, pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o salmista Davi, ele disse: o meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Senhor dos exércitos. E é do Deus de Israel que vem o nosso socorro. Por isso que nós oramos todos os dias, pedindo sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, Deus ouvirá do céu. Amados, a necessidade de orar e clamar a Deus, orar pela saúde, pela paz, pela prosperidade, orar pelos milagres, pela libertação, pela transformação, orar
ao Deus de Israel. Clamar, pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, porque a Bíblia nos ensina que aquele que pedir, receberá, aquele que bater na porta, a porta será aberta, aqueles que pedirem, acharão. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja deve orar, deve clamar, deve buscar em Deus, buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Muitas pessoas, infelizmente, não oram, só pedem para os outros orar. Mas nós devemos sim orar. Cada pessoa deve orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Deus de Israel a bênção. Nós, como filhos de Deus, que aceitamos Jesus e os seus ensinamentos, porque hoje nós vemos muitas pessoas falando em Deus, falando em Jesus, mas se olharmos para a sua religião, para os seus ensinamentos, nós vamos ver a idolatria, o ocultismo, a superstição mística através de amuletos, que são práticas, ensinamentos, nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Cada um segue o que quiser, faz o que quiser, mas a pessoa deve ter a consciência de quem é o Senhor da religião que ele faz, o Senhor da sua denominação religiosa, quem é o cabeça. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, isto quer dizer que ele é o único Senhor e mestre, e os seus ensinamentos são a prioridade. Se você vai em uma denominação religiosa onde os ensinamentos de Jesus, as doutrinas, mandamentos de Jesus não são a prioridade, Jesus Cristo, ele não é o Senhor desta denominação religiosa. Apenas falar em Jesus não é o suficiente, porque em Mateus 7:21 em diante, Jesus Cristo, ele disse: muitos irão me chamar de Senhor, Senhor, mas nem todo aquele que me chamar de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu profetizei. E assim nós vemos, amados irmãos, em várias denominações religiosas, muitos líderes religiosos, que eles fazem exatamente o que Jesus está dizendo. Expulsam demônios, profetizam, oram e pessoas são curadas, entregam profecias, mas o coração deles não está em Jesus, está no dinheiro, na ambição. Por isso que nós vemos pastores treinando outros pastores a como tirar a melhor oferta, a como tirar o dinheiro mais fácil, treinamento. Outras nações treinando como expulsar demônios, as manipulações, as mentiras, os escândalos. Muitas pessoas usam o nome de Jesus
como uma mercadoria, um marketing. Como diz a palavra de Deus, muitos usam o nome de Deus em vão, apenas para chegar nos seus objetivos, alvos. Aonde um pastor famoso de uma denominação famosa diz que o Espírito Santo não quer aplausos, ele quer dinheiro. E estes líderes têm um domínio tão grande sobre estas pessoas que eles falam heresias terríveis e as pessoas aplaudem e dizem amém. Existem pessoas que são tão controladas pela religião, pelos líderes religiosos, tão controladas, manipuladas, que se você falar algo contra, vão te chamar de desigrejado, endemoniado, rebelde, que não aceita ser liderado, ou intolerante religioso, ou que tem uma palavra odiosa. Hoje, falar a verdade para muitas pessoas é uma palavra de intolerância religiosa, ou que não tem amor. Você não ama a minha igreja. Hoje, falar a verdade para muitos é intolerância religiosa. E isso nós vemos. Pessoas ultrapassando os limites, pedindo aquilo que não se deve pedir. A Bíblia tem limites. Treinamento de pessoas para tirar o proveito. Manipuladores. Aonde o pastor famoso, há anos atrás, trouxe um pastor, se eu não me engano, dos Estados Unidos, e o valor da oferta era R$900. Se você não desse aquele valor, você não conseguiria as bênçãos, e era um valor alto para a época. Nós vemos vários líderes religiosos no Brasil, de várias denominações religiosas, sempre com estratégias novas, métodos novos, aonde eles treinam os seus liderados a fazerem estas coisas, alegando que é a vontade de Deus. Aonde nós vemos um pastor que ele começou a pedir valores, tantas pessoas com valor tal, tantas pessoas com valor, e foi pedindo. Outros vendem garrafas de água, objetos. Amados, a preocupação voltada ao material encheu o coração de muitos líderes religiosos. O amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor a ele. A idolatria ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos, por amarem tanto dinheiro, deixaram de amar, de obedecer, de seguir ao Deus de Israel. E isto nós vemos em várias e várias denominações religiosas. Em muitos lugares, muitas coisas não podem ser pregadas. Se você pregar isso, eu não venho mais.
se você falar sobre isto, eu não venho mais. Hoje também nós vemos muitas pessoas que estão procurando mestres que venham falar aquilo que elas querem ouvir e não venha falar aquilo que elas não querem ouvir. Tem muitas pessoas que não se importam em dar o dinheiro, mas não querem que falem contra o adultério, contra a fornicação, contra a imoralidade. E aí o líder religioso, ele vai conforme as pessoas querem, não conforme Deus quer. Por isso que Jesus falou em Mateus 7:21, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, a vontade do Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Deus condenou no Antigo Testamento e no Novo a idolatria, a adoração de ídolos, imagens e esculturas. E existe religião que se diz cristã, que tem esta adoração de ídolos, imagens, esculturas, amuletos, objetos, entidades. Será isto a vontade de Deus? Se Deus condenou, quem sai ganhando em introduzir, em fazer as pessoas a ter a crença nestas coisas? Nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amados, por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: errais e não examinais as Escrituras, pois elas testificam, falam de mim. As pessoas, enquanto não ler a Bíblia, não ler o Novo Testamento, que ali está os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ali está a nova aliança do Senhor Jesus Cristo feita na cruz do Calvário. Enquanto as pessoas não lerem, elas não irão aprender, não irão se proteger dos falsos ensinamentos. Não é uma questão de religião, é uma questão de obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Obedecer à verdade. Buscar em Deus enquanto ainda se o acha. Orar sem cessar, tanto nos dias bons como nos dias ruins. Amados, eu oro tanto nos dias bons como nos dias não tão bons, às vezes, em situações difíceis, lutas, dificuldades, problemas, às vezes com a garganta ruim, não me sentindo muito bem, mas temos que orar e clamar e pedir a Deus, porque o nosso Jesus é o médico dos médicos, Senhor do Senhor, Rei dos reis, o Todo-Poderoso, e no nome dele nós repreendemos todas as obras do diabo. Jesus, ele pode transformar um dia ruim num dia bom, mas se você não orar e não pedir a ele, tem que pedir para receber, tem que bater na porta para que a porta venha a ser aberta, tem que orar e clamar e pedir ao Deus de Israel em nome do Senhor Jesus Cristo. Não interessa o dia estar bom ou estar ruim, se você está bem de saúde ou não, ore, busque a Deus, clame ao Senhor. Todos que aceitaram o Senhor Jesus Cristo podem orar,
Você não precisa depender apenas da oração do pastor na sua igreja. Você deve sim orar e clamar e buscar a Deus todos os dias. Peça a Deus em prol da sua vida, da sua casa, da sua família. Busque ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, sarar os feridos. Que Deus venha salvar, curar, libertar, transformar vidas no Brasil e fora do Brasil. Oramos pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Eu oro pelo Ministério Família de Deus, pedindo a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre este ministério, e peço que os irmãos venham orar pelo Ministério Família de Deus, pela obra missionária. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos que compartilham estas orações, pregações com amigos, familiares e grupos. Se esta palavra é importante para você, se ela foi bênção para você, compartilhe ela com mais alguma pessoa. Pegue o link no YouTube e compartilhe este link com amigos no WhatsApp, no Facebook, irmãos na igreja, na família. Ajude esta obra missionária a chegar mais e mais pessoas. Deixe um joinha, se inscreva no canal Missionário Daniel. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.